Olá, muito bom dia. Está começando a terça-feira, são 6 horas da manhã em ponto. Muito obrigada pela sua companhia. Vamos juntos até às 8h30. A gente já começa abrindo as janelas para conferir como é que está o tempo lá fora. Vamos ver então primeiro a região noroeste. Na capital gaúcha pode ter um pouquinho de instabilidade. A gente anda já há meses, né? Falamos muito sobre a situação do Hospital de Alvorada. De novo, uma troca de administração. A gente espera que agora a população tenha o atendimento que merece e que precisa lá. E reforçamos esse alerta, né? Tem muita gente buscando atendimento nas emergências, nas unidades de pronto atendimento. Os casos mais simples, procure os postos de saúde, até para desafogar e os casos mais graves serem atendidos nesses locais e a espera não ser tão longa. Obrigada, Léo Bartz. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com outras notícias aqui da região metropolitana. Agora vamos conferir o que está nas capas dos jornais desta terça, dia 16 de julho. Primeiro, 0 hora. Auxílio financeiro, governo do Rio Grande do Porto Alegre. Ainda hoje nós vamos mostrar mais destes anúncios feitos pelo governo do estado. No alto, na capa do Diário Gaúcho, há vagas, mais de 3.400 chances de com a gente para falar do esporte, dos jogos de hoje, dos próximos dias. Na foto maior aqui em São Leopoldo, promete a história de São Leopoldo, do Vale dos Sinos, do Rio Grande do Sul. Vamos ver os destaques do pioneiro aqui na região da Serra. Infraestrutura, a difícil tarefa de chegar às hortênsias. E ainda sempre tem o risco dela ser interditada se o rio sobe. Na foto a gente vê que o rio está bem pertinho da ponte. Daqui a pouco, aqui no Bom Dia Rio Grande, a gente vai mostrar a situação na região impactada por esses bloqueios que a gente avisou ainda ontem que começariam. Hoje, ao vivo, a gente mostra a situação por lá. No Campeonato Brasileiro, a gente mostra aqui na TV, no jornal, no rádio, na internet, o resultado do trabalho do GDI, mas no livro tem ainda mais, tem curiosidades, tem bastidores que você pode acompanhar também. Vamos conferir agora oportunidades de emprego aqui no estado. Lembrando que as informações estão lá no G1. Você pode acessar usando esse código QR que está aqui embaixo. Nas telas já estão aparecendo oportunidades no Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, com um processo seletivo aberto para vagas em 32 cargos. A maioria das vagas é para trabalhar em Porto Alegre, mas tem oportunidades também no interior do estado, todas com carga horária de 40 horas por semana. As inscrições para participar dessa seleção vão até o dia 22 de julho e devem ser feitas no site do concurso. Dependendo do cargo, tem o valor da taxa de inscrição. O valor varia de R$ 40 a R$ 120, mas as pessoas que são doadoras de medula óssea e também as que estão cadastradas no CAD único, com renda familiar de até meio salário mínimo, estão isentas da taxa de inscrição. A seleção nesse concurso vai ter a prova e ainda vai ter a análise do currículo e uma entrevista, todas etapas então desta seleção. Além do salário, são oferecidos como benefícios assistência médica, vale transporte e vale refeição. Lembrando que todas as informações estão no nosso site G1RS, lá tem o passo a passo para se inscrever, todos os detalhes e o prazo termina dia 22 de julho. Vamos fazer nossa primeira paradinha aqui no Bom Dia Rio Grande, mas logo depois do intervalo a gente volta para falar de mais ajudas anunciadas aos atingidos pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia, Bruno. Tem jogo hoje, né? Bom dia, Simone. Muito bom dia a todos. Terça-feira de Brasileirão, com Juventude em campo contra o Atlético Mineiro lá em Brasília. E o Inter, ainda sem técnico, sem Borré e sem Valência, começa uma disputa rumo às oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Rosário, na Argentina. Destaques para daqui a pouquinho no nosso primeiro tempo do esporte. Em seguida a gente vai falar mais da previsão do tempo. Antes do intervalo, vamos conferir como está a fronteira, Bruno. Uruguaiana, ao vivo na nossa... Uma solução aqui para os moradores. Devolvo aí para ti no estúdio. A Mari está dizendo que é difícil de entender, porque a informação que a própria Corsã deu é de que as pessoas em Canoas que tiveram as casas atingidas pela enchente, tinha duas situações. Quem estava na tarifa social, isenção de 6 meses. Quem não está inscrito na tarifa social, isenção de maio e junho. Então, como é que tem uma conta tão alta já emitida, né? A conta pode vencer só em agosto, mas ela considera o período que passou e a gente mal chegou na metade de julho. Como é que tem uma conta tão alta assim se era para ter isenção? Reforçando que a Corsã pede que as pessoas procurem a companhia, Corsã Egea, para fazer a revisão da fatura. O caso, esses dois casos que a gente está tratando, com quem a Mari está conversando, que nos chamaram, já buscaram e tiveram uma explicação de que até já ganharam desconto. Mas ainda assim é muito difícil de entender valores tão altos para gente que não estava em casa ou que não teria consumido toda essa quantidade de água aí, além dessa promessa de isenção.
Obrigada, Mari, o Everton, Arildo, todo mundo que nos chamou lá em Canoas para falar sobre esse problema. A gente vai continuar acompanhando. Agora, 6h45, vamos agora para a região noroeste do estado. Banco de leite do Hospital Vida e Saúde, lá de Santa Rosa, está com um estoque bem abaixo do ideal e precisa atender bebês que estão internados nas UTIs neonatal e pediátrica. Teve uma queda de mais de 40% nas doações de leite. Lavínia Fritzen está chegando para trazer mais informações, para nos contar, inclusive, que algumas equipes do banco estão indo até as casas de possíveis doadoras para tentar incentivar um aumento dessas doações, né, Lavínia? Bom dia. Isso mesmo, Simone. Bom dia para ti e a todos. É fundamental para manter a saúde e garantir a recuperação desses bebês, dessas crianças. Obrigada a Marília, obrigada a Lavínia, contando para a gente desse apelo no Hospital Vida e Saúde lá em Santa Rosa. E você possivelmente deve se lembrar de um caso que a gente mostrou aqui no Bom Dia Rio Grande, uma jovem que casou no Hospital de Clínicas no mês passado, porque estava em tratamento paliativo por causa de um câncer. A gente mostrou as imagens do casamento dela e no Globoplay essas informações. No próximo bloco, a gente traz um alerta na área da saúde. Só no primeiro semestre desse ano, nós já atingimos o número de casos de tétano registrados em todo o ano passado. O Eduardo Paganella vai nos falar da recomendação de vacinação para enfrentar a doença. Também vamos contar que moradores do bairro Laranjal, o mais atingido pela enchente em Pelotas, estão em A Casa Minha Vida para famílias que perderam as casas nas enchentes. E em seguidinha a gente vai contar quais são. Estamos de olho no trânsito no começo desta terça-feira. Na tela a gente vai mostrar para você um ponto da região central de Porto Alegre. Cruzar reformas também, né, necessárias que muitas pessoas estão fazendo, podem acabar sofrendo algum tipo de acidente. Como a doutora falou, é importantíssimo fazer a vacina. Os adultos lembrarem de fazer a vacina também. Obrigada à doutora Lara e também o Eduardo Paganella reforçando o alerta, então, do avanço do tétano no Rio Grande do Sul. A gente fala agora de oportunidade de estágio para estudantes de administração. A gente lembra que as informações que a gente traz aqui de oportunidades como essa estão publicadas lá no G1RS. O código QR que está aqui embaixo, você pode usar o celular já para acessar direto a nossa página de empregos e oportunidades. E pertinho de Rio Grande, na cidade de Pelotas, moradores do bairro Laranjal, que foi o mais atingido no município pela enchente, estão cobrando agilidade para melhorar o sistema de proteção contra cheias. Projetos já foram lançados, como a Lenise Slavski nos lembrou antes do intervalo, mas nenhum foi colocado em prática ainda. Atualiza então para a gente o que os moradores estão cobrando, o que a prefeitura está dizendo, Lenise. Gravadas lá no Valverde, quanto nas imagens ao vivo a gente viu de bicicleta, de carro, a pé, tá difícil de passar nessas ruas, nessa condição. A gente entende, está vendo que ainda tem água acumulada, mas precisa dar um jeito para melhorar a circulação dos moradores destes bairros que já sofreram muito com a enchente, agora voltaram para casa, mas mal conseguem entrar e sair de casa. Obrigada, Lenise, nos atualizando sobre esses projetos, e eu espero que a gente volte a falar sobre eles logo e falar que eles estão em andamento, que eles estão sendo colocados em prática para evitar novos problemas tão graves quanto os que a gente viu em maio e junho. E em Porto Alegre, mais de 2 meses depois do início das enchentes, ainda tem pontos alagados com muita água mesmo, que estão passando por drenagem. Ontem foi feita a retirada da água que estava embaixo do vão móvel da Ponte do Guaíba, na Zona Norte. A gente chegou a mostrar algumas vezes ali na área perto do Transurb também. E aí apareceu um carro que estava debaixo d'água por aí, Léo. Contando para a gente como está a situação na Zona Norte de Porto Alegre. E o Léo destacou o impacto no Transurb por causa disso. A gente lembra e já mostra há muito tempo que o Transurb voltou a operar de forma emergencial, mas não em todas as estações, em todos os municípios. E a gente tem mostrado as mudanças que estão acontecendo nos últimos dias. A Mari Silva está aqui na tela porque ela está em Canoas, onde foi conferir um ponto crítico do transporte na região metropolitana, que é o trecho de onde saem os passageiros do trem para pegar os ônibus para seguir viagem em direção a Porto Alegre. Tem fila, tem muitas dúvidas aparecendo por aí. Conta como é que está a situação nessa terça-feira, Mari. Mostrando para a gente a situação do transporte, aí essa integração entre o Transurb e o ônibus para seguir viagem dos moradores da região metropolitana em direção a Porto Alegre.
Agora, 7 horas e 41 minutos, logo depois do Bom Dia Rio Grande, tem o Bom Dia Brasil e a Ana Paula Araújo está chegando para nos contar os destaques da edição de hoje. Bom dia, Ana Paula. Oi, Simone, bom dia. Tem um pouco que não falava contigo, hein? Tava de férias? Eu andei trabalhando no RBS Notícias à noite aqui por alguns dias, mas estava de olho em vocês todas as manhãs de casa, no Bom Dia Brasil e no Bom Dia Rio Grande. Bom poder falar contigo de novo. Muito bom ter você aqui de volta, então. Vamos lá para os nossos destaques. Agora só pedestres estão passando na ponte infeliz. Só um destaque, isso afeta quem circula de Caxias para a região das Hortênsias. Agora, quem vai da região metropolitana para Nova Petrópolis, por exemplo, os caminhos estão liberados. Obrigada, Gabriela, falando ao vivo sobre essas alterações na região da Serra. E mais cedo, nós mostramos as reclamações de passageiros sobre o transporte de ônibus da Estação Matias Velho, da Transurb, em Canoas, até o terminal Parobé, em Porto Alegre. Os passageiros estavam reclamando de falta de ônibus e também falta de paradas ao longo do trajeto, porque não está sendo cobrada uma tarifa pelo ônibus. Esse serviço está sendo oferecido junto ao preço do trem. A Transurb informou que fretou os ônibus até o terminal Parobé para atender a demanda dos usuários do Transurb e que está dialogando com a Metroplan para ver outras possibilidades. A Transcal, que é a empresa responsável pela linha, diz que vai ampliar o atendimento com novos horários a partir de hoje. Mas esses veículos que vão entrar não serão de uso exclusivo dos passageiros do Transurb. Vão atender outras pessoas e, portanto, terão cobrança de passagem, mas farão paradas ao longo do caminho entre